te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos, disse Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo do meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. E Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro
e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero cumprimentar mais uma vez você que nos acompanha através das plataformas digitais aqui da Paróquia Bom Jesus das Oliveiras. Mas também nós temos aqui umas 15 pessoas participando conosco, envolvidos na liturgia, de modo particular na proclamação da palavra, na música, os que estão preparando e colocando no ar essa transmissão. Mais alguns, sejam bem-vindos. Se Deus quiser, muito em breve, nós estaremos todos aqui. Não de uma só vez, mas aos pouquinhos, né? Assim nós esperamos e confiamos em Deus. Enquanto esperamos, meditamos a palavra de Deus. Olha, tem gente ficando meio pancadinha da cabeça nesse tempo de quarentena. Não só pelos problemas que a falta de emprego e a doença estão trazendo, mas porque parece que se apegaram a uma realidade de que a morte pode bater na nossa porta a qualquer hora e aí começa a ficar doente. Eu te convido, já fiz isso antes, logo no começo, quero fazer agora mais uma vez, ao invés de ficar apegado ao que a doença pode nos causar, e ela pode causar muita coisa na nossa vida, se apega aqui à palavra de Deus, leia essa palavra, medite esta palavra, traga esta palavra para a sua vida, pensa um pouquinho no reino dos céus. Jesus contou hoje no Evangelho 3 parábolas comparando o reino dos céus a estas realidades. Realidade de gente do campo e da mulher na cozinha, né? Primeiro, a primeira parábola de Jesus contada no Evangelho de hoje, nós chamamos de a parábola do joio no meio do trigo. Isso quer mostrar que o bem e o mal na nossa sociedade caminham juntos. Nós já vamos voltar a falar sobre esta parábola. A segunda parábola mostra que o reino de Deus cresce a olhos vistos. Por exemplo, a sementezinha de mostarda jogada na terra e você vai vendo a árvore crescer, de forma que os passarinhos, as aves, vêm fazer ninhos nela. A sementinha de nada, mas precisa ser jogada na terra. Olhando a semente, jamais alguém diria que nela há uma potencialidade tal para crescer do jeito que a planta da mostarda cresce. Sementinha jogada, cresce. E depois, nós percebemos através da terceira parábola do Evangelho de hoje, que assim como o reino de Deus pode crescer a olhos vistos, também ele pode crescer de forma imperceptível, como o trigo, o fermento no trigo. Olha lá, uma porçãozinha, uma pitada, como diz na minha terra, em 3 medidas de farinha. Nós também vamos voltar a esta parábola. Então, o resumo, aqui nós temos o resumo das 3 parábolas de Jesus. Bem e mal na nossa sociedade caminham juntos. O reino de Deus pode ser anunciado e a gente pode vê-lo crescendo.
como também pode crescer de forma imperceptível aos nossos olhos. Voltemos à parábola do trigo e do joio. Jesus conta esta parábola não para os discípulos, mas para a multidão. Lembra que eu falei que é difícil anunciar o reino de Deus a multidões. Eu falei isso a semana passada. O homem semeou boa semente no seu campo. Lembra da semana passada a parábola do semeador? A semente era a mesma, semeada em vários terrenos, na beira do caminho que o passarinho comeu. Entre as pedras, que quando o sol surgiu, esquentou a pedra e sufocou a planta. No meio dos espinhos, que à medida que os espinhos cresciam, a planta ia sendo sufocada. Mas tinha a semente que caiu em terra boa. A semente é a mesma para os 4 terrenos. Hoje nós temos o mesmo terreno, mas sementes distintas, sementes diferentes. Então, no meu coração pode cair perfeitamente as 2 sementes. Agora eu que vou fazer estas sementes produzirem ou não produzirem. Então o homem semeou boa semente e os empregados fazem questão de dizer isso ao seu senhor. Acontece algo nesta semeadura e na espera pela germinação da semente e no cultivo desta semente para que ela cresça e produza, acontece algo inesperado que nós não devemos nunca ficar desatento a isso. Tanto o patrão quanto os empregados semearam e foram dormir. Essa é a palavra. Semearam e deixaram lá. Isso jamais pode acontecer. E Jesus vai repetir isso que eu estou dizendo no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, mesmo Evangelho, na parábola das virgens prudentes e imprudentes. Ele vai dizer lá no finalzinho, né? Capítulo 25, versículo 13, no final da primeira parábola. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que isso vai acontecer, em que o noivo vai chegar. Por isso nós não podemos semear, jogar a semente e dormir, e descuidar dessa semente. Porque os empregados cochilaram, porque os empregados dormiram, o inimigo jogou a semente do joio no mesmo terreno. E o terreno faz produzir qualquer semente jogada. Isso que é interessante. É bom a gente trazer para a nossa vida isso. Tudo que jogarem no nosso coração pode produzir frutos. Tanto a semente da palavra de Deus, quanto as outras sementes que o mundo, os inimigos se encarregam de semear em nosso coração. Tudo isso vai depender de como o nosso coração está preparado para receber as sementes. Mas não se esqueça, eu vou repetir, tudo que jogar em nosso coração vai produzir algum efeito. Não semeaste boa semente? Sim. Por que apareceu aqui o joio no meio do trigo? E o patrão faz questão de dizer, foi algum inimigo. Isso significa que este homem tem mais de um inimigo. Claro, quando Jesus explica lá aos discípulos, ele diz, o inimigo é o diabo, que apresenta um projeto contrário ao projeto de Deus. Esse é o inimigo. Mas o patrão aqui diz, foi algum inimigo. Talvez algum amigo travestido, ou um inimigo travestido de amigo, que fez isso. E a gente pode encontrar
estas pessoas da nossa vida, alguém que diz que é amigo, mas que só quer ver a nossa queda, só quer ver a nossa ruína, só quer ver a nossa miséria. E bate palmas quando isso acontece. Logo, imediatamente, os funcionários, os empregados, os servos, o senhor quer que a gente arranque? Olha que afobação. Por que que você não teve a mesma disponibilidade para vigiar, para o inimigo não semear? Arrancar pode causar um estrago. Eu sou da roça, eu sei o que Jesus está dizendo. Quando a gente plantava milho, planta milho, quem planta sabe disso. À medida que o milho vai crescendo, a planta, né? Ele vai soltando umas raízes para fora da terra. Se você com a enxada, na hora de tirar o mato, cortar aquela raiz, atingir aquela raiz, a espiga murcha. Vai sair uma espiga de milho banguela. Já ouviu falar disso? Um carocinho aqui, um carocinho ali, falhado. Por isso que quando o milho está já numa certa altura, a gente não pode mais limpar, tirar o mato, tem que deixar crescer lá. Já não sufoca mais o milho. Meu pai fazia questão de dizer isso. Antes de passar a enxada, olha se não já tem os esporões. Porque se você atingir aquilo, você atinge a força vital do milho, né? O dono diz aqui, não, deixa crescer junto. O interessante é que na nossa sociedade, o bem e o mal crescem juntos, andam juntos. Mas é na hora dos frutos que a gente distingue o que é bom e o que é ruim. Enquanto crescem, parece que se confundem. É aquilo que eu disse, alguém que bate nas tuas costas, cheios de desejo de te fazer o mal, mas se apresenta como teu amigo. Você não sabe distinguir o que é. Mas na hora que tiver que dar uma resposta favorável a você, você vai conhecer que não é teu amigo, porque os frutos não são os melhores. O próprio Jesus disse, pelos frutos se conhece a árvore, quando ele fala dos falsos profetas, não é? Então deixa crescer. Quando produzir o fruto, na hora da colheita, a gente separa. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, capítulo 25 de São Mateus, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. O Evangelho de São Mateus faz questão de o tempo todo falar dessa separação entre o bem e o mal. Aí primeiro vão os maus, vão ser amarrados e jogados na fornalha para que queime, e nem a semente sobre para poder se reproduzir novamente. É isso que Jesus diz no Evangelho de hoje. O mal será eliminado quando o reino dos céus acontecer entre nós, para que não sobre como se reproduzir. Enquanto o trigo, né, vai ser colocado no celeiro do Senhor. É isso que diz a primeira parábola. Tem gente que é afobadíssima, né, para eliminar o mal. Tenha calma. É preciso esperar o tempo de Deus. No reino de Deus, o mal não prevalece. A mostarda, como eu já disse, uma semente pequena, mas com o potencial de se tornar uma grande árvore. Se a gente tomar consciência de que o nosso pouquinho pode se juntar ao pouquinho de alguém e daí a pouco se tornar um monte grande, né? A gente não desiste. Mas se você para e faz como aquele servo mau e preguiçoso, que ao receber apenas uma moeda, enterrou porque estava com medo ou com preguiça, aí a gente não faz o reino de Deus acontecer. A sua semente é pequena, mas se juntar com a minha, com a da Thelma, com a do Jonathan, com a da Cida, com a da Edileuza, nós vamos fazendo este reino de Deus acontecendo. Eu sozinho tenho dificuldade, mas não posso desistir da semente do reino dos céus. E depois o fermento, né? Eu acho interessante que a gente, vocês que fazem bolo, gostam de fazer bolo, vocês fazem aquele bolinho macio, gostoso.
e alguém chega para você e pergunta, é do que esse bolo? Aí você diz, é de chocolate, tem um bicho ruim que a gente põe em bolo aí, cenoura é horrível. Quem tiver seus bolos de cenoura, esconda de mim, guarda lá, a não ser que você mergulhe o bicho no chocolate, aí a gente come pelo chocolate, não pela cenoura. Quem disser que gosta de bolo de cenoura é mentiroso, gosta do chocolate que vai no bolo de cenoura, viu? Epa, não precisava dizer isso também, me xingar agora, eu gosto de cenoura. Tem gente que come cenoura crua, aquilo deve ser. Olha, você que come cenoura crua é capaz de comer jiló também, viu? Mas por que o padre está dizendo isso? Porque a mulher ou quem faz o bolo nunca diz que lá está o fermento. Às vezes a gente se esquece que o bolinho ficou macio daquele jeito que ficou. Não é por causa da massa. É porque você acertou na medida do fermento. Se você colocar de mais ou de menos, aquilo vira uma sola de sapato. Né? Olha com que Jesus compara o reino dos céus. Por isso que eu disse no começo, no reino dos céus, enquanto a gente vai lutando para que ele aconteça, o bem e o mal estão caminhando juntos. De forma que, às vezes, o reino parece crescer às nossas vistas, mas também, muitas vezes, de forma imperceptível. Aí eu fermento. Não tem gosto, não aparece, mas é o que faz a massa crescer, é o que faz a massa levedar. Então, para a gente não ter medo de anunciar o reino de Deus, para a gente poder ir dizendo, mesmo que alguém não perceba, viu? Mesmo que alguém não veja, o importante é anunciar. Então, não tenha medo. As 3 parábolas de hoje mostram o quanto nós devemos, de fato, lutar para que o reino de Deus aconteça. Mas o que é o reino dos céus? Como esse reino vai acontecer? Qual a nossa participação neste reino? Como ajudar a construir este reino? À medida em que a gente vai tomando consciência de que não se está caminhando sozinho, e a gente vai jogando as sementes. E não ficar desatento à nossa semeadura. Não ir dormir, não vacilar. Se você cochila, o inimigo pode semear o joio no meio do seu trigo. Se você cochila, o noivo pode chegar e passar sem que você perceba. Então, meus irmãos, atenção, vigilância sempre. Não é uma vigilância no sentido de polícia, né? Mas uma vigilância no sentido de atenção às necessidades, aos apelos que os nossos irmãos mais necessitados gritam ao nosso redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,